Enquanto a busca massiva continua na área densamente arborizada desta comunidade da Nova Escócia, a mãe e o padrasto de Lily, de 6 anos, e Jack Sullivan, de 4 anos, mantêm a esperança, aguardando e orando por qualquer boa notícia. No primeiro dia, eu corria pela floresta, gritando seus nomes até minha garganta doer, pois estava apenas procurando e não muito por perto. Bem-vindo e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é um mundo perverso. A história que tenho para você hoje é sobre 2 irmãos que desapareceram na Nova Escócia há pouco mais de uma semana e eles ainda não foram encontrados. Também não há nenhum rastro deles e, na minha opinião, as histórias dos pais deles não estão batendo. Essas crianças precisam ser encontradas urgentemente, então se puder tirar 1 minuto e compartilhar este vídeo, seria muito apreciado para que a história delas ganhe visibilidade nas redes sociais. Esta é a história de Jack e Lily Sullivan. Jack e Lily Sullivan eram irmãos nascidos com quase 2 anos de diferença de sua mãe, Malia Brooks Murray. O pai deles não estava presente desde a infância e supostamente encontrava-se em prisão domiciliar atualmente. No entanto, as crianças tinham um padrasto chamado Daniel Martel. Ele estava com a mãe deles há 3 anos e o casal também tinha uma filha de 16 meses juntos. Daniel também tinha 2 filhos próprios. Nos últimos 2 anos, a família morava na casa de Daniel, localizada na rua Garlock, em Lansdowne Station, Nova Escócia. Na manhã de sexta-feira, 2 de maio de 2025, por volta das 10 horas, Lily, de 6 anos, e seu irmão Jack, de 4, seriam relatados como desaparecidos. Conforme Daniel, padrasto deles, por volta das 8h30 daquela manhã, Jack e Lily brincavam em outro quarto, enquanto ele e Malia estavam no quarto deles, alimentando sua filha de 16 meses. Durante esse tempo, ele disse que ouviu Jack na cozinha e Lily colocou a cabeça no quarto 1 ou 2 vezes. Um pouco mais tarde, quando Daniel percebeu que não tinha ouvido nada das crianças por cerca de 20 minutos, ele foi até a cozinha para procurá-los, mas eles não estavam lá e também não estavam em nenhum outro lugar dentro da casa. Ele então notou a falta das botas de chuva de borracha deles. Então o padrasto presumiu que eles calçaram as botas, saíram silenciosamente pela porta dos fundos e pelo quintal. No entanto, Daniel disse que a porta estava fechada quando ele a descobriu, e normalmente Jack e Lily a deixariam bem aberta quando entravam e saíam de casa. Ele sempre precisava lembrá-los de fechá-la. Daniel também disse aos detetives que acreditava que Lily tinha levado sua mochila branca de morango. O padrasto afirmou que, ao perceber o desaparecimento das crianças, entrou em seu veículo e começou a procurá-las. Enquanto isso, a mãe deles, Malia, ficou em casa e ligou para o 911. Segundo Daniel, ele buscou em todas as estradas de terra e bueiros das redondezas. Ao voltar, a Polícia Montada Real Canadense o informou que ele não tinha permissão para retornar à floresta e prosseguir com as buscas. No entanto, um cara vestido com equipamento militar permitiu que ele voltasse para a floresta. Então ele pulou a cerca e continuou procurando. Estávamos procurando. Cobrimos todos os lugares. Mesmo no primeiro dia, nós fizemos. Mesmo correndo pela floresta, eu estava à frente dos helicópteros, drones e coisas do tipo, gritando o mais alto que eu podia até minha garganta doer, correndo por água que chegava até minha cintura. E assim que voltei, não me foi permitido voltar para a floresta, até que um homem em um uniforme militar dissesse que eu poderia voltar para a floresta. As autoridades começaram imediatamente a procurar pelos irmãos, com helicópteros, drones e cerca de 160 profissionais de serviços de emergência ajudando. Um alerta de pessoas desaparecidas vulneráveis foi enviado ao público, mas não um alerta Amber, pois a polícia acreditava que as crianças não haviam sido sequestradas, e sim se afastado por conta própria. Lily, de 6 anos, tem cabelos castanhos claros na altura dos ombros, com franja, e pode estar usando um suéter, calças e botas rosas. Acredita-se que ela esteja carregando uma mochila branca com morangos.
Jack tem cabelos loiros curtos e foi visto pela última vez usando uma fralda e botas azuis de dinossauro. Danielle também mencionou posteriormente que Jack vestia uma camisa e calças marrons. Apesar dos investigadores não crerem no sequestro dos irmãos, o padrasto parecia muito preocupado com essa possibilidade, insistindo que as autoridades verificassem a fronteira de New Brunswick e os aeroportos locais. Parece que a mãe deles, Malia, acreditava no mesmo. A área onde a casa deles está situada é bastante rural, não fica em uma estrada movimentada. E no período de 20 minutos que Danielle e Malia afirmaram que Lily e Jack haviam desaparecido, parece um pouco improvável, na minha opinião. No entanto, tudo é possível neste momento. De acordo com Belinda Gray, a avó paterna biológica das crianças, Jack e Lily foram vistos pela última vez na quinta-feira à noite ao serem colocados para dormir. Na sexta-feira de manhã, por volta das 8h30, ouviu-se as crianças brincando na outra sala, enquanto os pais dormiam no quarto ao lado. Ao acordarem, notaram o silêncio e descobriram que as crianças haviam sumido. Então, eles ligaram para o 911 por volta das 9h40. Mas uma coisa estranha sobre esse caso é que em uma chamada de despacho da polícia, foi dito que Jack e Lily desapareceram por volta das 8 da manhã, não por volta das 9h40, como Danielle havia relatado. Eles estavam no quarto deles às 8 horas da manhã e não foram vistos desde então. Eu preciso obter uma boa declaração e descobrir as coisas. Agora, ambos os filhos foram para a escola primária Salt Springs. E de acordo com o padrasto deles, eles não foram na quinta ou sexta-feira porque Lily estava com tosse. Danielle também mencionou que apenas 2 pegadas de botas foram encontradas a aproximadamente 10 metros da residência. Autoridades afirmaram que era apenas uma pegada de bota no final da entrada da garagem. Botas rosas para Lily, botas azuis com dinossauros para Jack. Lily tinha uma mochila branca com estampa de morangos. Se estiverem na floresta agora, imagino que seria marrom, mas não os vejo com suas mochilas. Não os vejo mantendo uma mochila retrátil por muito tempo, após ela ter ficado encharcada no primeiro dia. Só encontramos as marcas de 2 pares de botas fora da casa. Onde exatamente? A cerca de 3 metros do quintal, ao lado da casa. No quintal, entendi. Nada de novo além dos helicópteros ainda estarem no ar e eles tinham cães. Eles levaram os cães hoje e desde ontem à noite tinham mais 8 drones em ação e então o Fred. Peço ao público que venha o mais rápido possível. Se tiver alguma coisa, venha o mais rápido possível e leve para qualquer delegacia ou qualquer serviço policial que você tenha disponível para conversar. E quando a polícia trouxe cães para a cena, eles conseguiram rastrear o cheiro das crianças, mas terminou bem na estrada. Danielle diria que Lily e Jack nunca atravessaram a rua sozinhos e nunca entraram na floresta sozinhos. O padrasto também mencionou que as crianças tinham algumas cabanas ou fortes que eles construíram na floresta um pouco longe da casa. Ele afirmou que nunca haviam passado daquele ponto com Jack ou Lily, então não acreditava que eles teriam se aventurado mais longe sozinhos. Em entrevista no dia seguinte ao sumiço de Jack e Lily, Malia, mãe deles, deu sua versão dos fatos. O que aconteceu foi que acordamos, eu ouvi eles brincando no quarto ao lado, e eu estava entrando e saindo do sono, e eles não são o tipo de crianças que dizemos para não sair sozinhos. Sempre nos certificamos de que estamos lá fora com eles, observando-os, e eles conseguiram sair por aquela porta deslizante e não conseguimos ouvir quando ela abre e eles estavam brincando lá fora. Mas não estávamos cientes disso naquele momento, e a próxima coisa que sabíamos é que o quarto estava silencioso. E nós nos levantamos e eu digo ao meu parceiro, Daniel, eu pergunto a ele, você ouve as crianças? E ele diz que não. E nós nos levantamos instantaneamente, estamos olhando para fora. Estamos procurando em todos os lugares, gritando por eles. E eu imediatamente liguei para o 911. É apenas... Eu só tive a intuição de que tinha que ligar. Ela também disse que as crianças tinham possível autismo, embora não fosse grave, e apenas dificultava para eles acompanharem seus colegas na escola. Ela afirmou que Jack e Lily eram crianças muito amigáveis e conversariam com praticamente qualquer pessoa. Ambos são crianças muito sortudas, são tão doces que falam com qualquer um. Eles vão falar até você não aguentar mais. Eles vão falar com qualquer um em uma loja, todos. Eles são apenas crianças extremamente doces.
Agradeço o enorme esforço de busca que está acontecendo agora, mas temos insistido em um alerta Amber, que ainda não foi emitido. Não apenas isso, mas eles poderiam possivelmente ter sido sequestrados, o que é uma possibilidade real de que poderiam ter sido, mas apenas um alerta para que todos saibam que eles estão desaparecidos. Tivemos pessoas me enviando mensagens dizendo que não sabiam que alguém os informou que eles estavam desaparecidos e seria bom se todos pudessem ser alertados. Pensamos que talvez tenhamos encontrado rastros, mas ainda é incerto. Tem chovido e eles devem estar encharcados. Mas com o sol de hoje, estou esperançosa de que eles estejam se sentindo aquecidos. Todos nós estamos cheios de dor e tristeza porque só queremos que eles sejam encontrados. Queremos eles em casa, todos os amam. Eles são definitivamente verbais e podem ter autismo, mas não é autismo extremo. É só que eles têm problemas na escola e não conseguem acompanhar os outros crianças. Eu só quero permanecer esperançosa. Mas sempre, na mente de uma mãe, você está sempre pensando no pior. A noite passada foi terrível porque eles não estavam em suas camas. Eu não quero passar por isso, outra noite sem eles. Enquanto a mãe disse que Jack e Lily falariam excessivamente com qualquer um, a tia deles disse em uma postagem que ambos as crianças eram não verbais. De acordo com uma professora que trabalhou com Jack e Lily, eles não eram tímidos, mas eram minimamente verbais. Malia mencionou que Jack e Lily brincavam lá fora naquela manhã, mas não notaram no momento. Mas a questão é, como ela saberia disso se nem ela nem Daniel ouviram a porta de correr dos fundos abrir? Como ela sabia que eles não saíram por aquela porta e logo deixaram o quintal? Falando do quintal, uma vez que foram obtidas imagens aéreas da casa, as pessoas começaram a notar que todo o quintal estava cercado, levando muitos a se perguntar como era possível que as crianças pudessem ter saído para começar. Não que seja a cerca mais resistente. E parece possivelmente ter lacunas em alguns pontos. Você notará nessas fotos que há um trailer na propriedade perto do quintal da casa, onde se diz que a mãe e o irmão de Daniel vivem. Este trailer também está muito perto da porta por onde se diz que as crianças saíram. Então, se a mãe ou o irmão de Daniel estavam em casa naquela manhã, eles também não ouviram nem viram nada. De acordo com Malia, mãe de Jack e Lily, ela cochilou em seu quarto naquela manhã. E Daniel, que anteriormente havia dito que ele e Malia estavam alimentando sua filha no outro quarto, agora estava dizendo que ele havia pedido várias vezes para Jack e Lily ficarem quietos para que o bebê pudesse continuar dormindo. Então ela estava dormindo ou comendo, porque ela tem 16 meses de idade, então não é apenas um bebezinho que mama e volta a dormir. A outra coisa que não faz muito sentido para mim é se as crianças não podiam sair ao ar livre sem supervisão em nenhum momento. Como a mãe delas afirmou, eu acho meio difícil de acreditar que essas duas crianças decidiriam em 20 minutos sair sozinhas para além do próprio quintal, quando nunca lhes foi permitido fazer isso antes. Eu sei que eles são potencialmente autistas e isso pode tornar as coisas um pouco diferentes, mas o período de tempo é o que realmente me intriga também. Foram apenas 20 minutos. Até onde eles poderiam ter ido nesse curto espaço de time? O padrasto das crianças, assim como a mãe delas, também fez questão de dizer durante uma entrevista o quão falantes e amigáveis as crianças eram e como elas iriam com qualquer um, contrariando o que outros estavam dizendo sobre elas serem relativamente não verbais. Lily e Jack são crianças incríveis, muito gentis. Eles conversam com qualquer um. Eles querem ir com qualquer um. Eles buscam apenas se divertir ao máximo. Na mesma entrevista, Daniel falou sobre as crianças. E me diga o que você acha, mas para mim, parece que ele pode estar usando o tempo passado algumas vezes. Jack simplesmente adora insetos, dinossauros, qualquer coisa desse tipo. Mas Lily adora coisas femininas, mas também adorava fazer tudo com seu irmão Jack Bugs. Eles são como melhores amigos, não apenas irmãos. Ele pode estar dizendo adora, mas parecia que também poderia ter sido adorava. Muitas pessoas apontaram que durante esta entrevista, assim como outras, Daniel tem um grande arranhão no rosto.
Mas, para ser justa, ele correu pela floresta procurando as crianças depois que elas desapareceram. Ele disse: "Então isso poderia ter sido apenas de um galho." Você disse que estão trazendo alguém para fazer um teste de polígrafo e isso é com você? Isso não é apenas comigo, mas com todos. Foi o que eu pedi. Eu pedi isso tão cedo e não há muitos lugares que fazem isso no Canadá. Então eles estão trazendo alguém. Por que você acha que precisa fazer isso? Você acha que eles não confiam em você? Eu acho que o lado da família deles não acredita em mim e eu só quero esclarecer para todos. Eu quero que fique claro para todos, não apenas para as pessoas online fazendo acusações loucas e tudo mais. Então, alguns dias depois que Jack e Lily desapareceram, a mãe deles, Malia, de repente se mudou da casa e foi morar com um parente em outra parte da província. Foi mais tarde confirmado pela própria mãe dela que ela e Danielle, de fato, haviam terminado. Danielle diria que Malia o bloqueou nas redes sociais após isso, mas ela, na verdade, apenas desativou seu perfil no Facebook. Malia saiu porque sua família culpava Danielle pelo desaparecimento das crianças. Isso resultou em uma discussão com vários membros da família. E durante esse tempo, a mãe de Danielle, que também mora na propriedade, pediu para Malia sair. Ela levou a filha de 16 meses e foi morar com sua mãe. Tornando as coisas ainda mais estranhas, estava o fato de que Danielle, que havia afirmado anteriormente que as crianças não foram à escola na quinta ou sexta-feira, agora estava dizendo que elas não foram à escola durante toda a semana. Apesar de um motorista de ônibus e um professor confirmarem que viram Lily na escola na segunda-feira. Então, cerca de 1 hora depois que a busca pelas crianças começou, a polícia encontrou um cobertor rosa. Mas quando eles o levaram para o padrasto, ele disse que não pertencia a Lily. Embora não houvesse outras crianças morando por perto, a cor favorita da Lily é rosa e ela possui um cobertor rosa. Agora, uma pista que não foi muito investigada e que apoia uma possível teoria de abdução foi um veículo preto suspeito que foi visto pouco depois das crianças desaparecerem, a menos de 1 quilômetro de distância da casa. Houve uma chamada para as autoridades relatando que havia um homem dirigindo um Honda CR-V preto e ele foi visto saindo do centro de recreação Lansdowne, que estava permanentemente fechado. O homem foi descrito como tendo cerca de 50 anos, careca e bigodudo. Recebemos uma chamada via 911 de Karen Ponakov há cerca de 5 minutos. Ela relatou que passou por um Honda CR-V preto, um Michael Golf Mike Fox 320 que saiu do parque recreativo ao ar livre perto da residência. Está permanentemente fechado. Ela achou um pouco estranho. Trevor era um homem branco, de cerca de 50 anos, careca, com bigode. Mas como eu disse antes, na minha opinião, isso simplesmente não se soma a um sequestro. O período de tempo era simplesmente muito curto. Outra teoria que tem circulado online é que algo aconteceu com as crianças durante uma festa que ocorreu na casa algumas noites antes. Uma pessoa que afirma morar perto da casa disse que pensava que era apenas uma casa de drogas e não tinha ideia de que crianças moravam lá. Essa pessoa também afirmou que na quarta ou quinta-feira à noite havia carros completamente preenchendo a garagem e se espalhando pela rua também. Veículos permaneceram lá até as 2 da manhã, como se houvesse uma festa selvagem. Isso levou muitos a especular que talvez Jack e Lily tenham conseguido acidentalmente algum tipo de substância naquela noite. Também houve várias menções sobre como Jack e Lily costumavam fazer muito barulho e como o barulho na casa faria falta. Acreditava-se que os dois eram autistas, e em um clipe do 2º aniversário de Jack, você pode ver que Lily grita excessivamente quando fica muito animada. O motorista do ônibus das crianças também disse que Lily frequentemente soltava guinchos agudos e era um pouco dramática. Ele também afirmou que Jack era muito falante e se ele não conseguisse chamar sua atenção para conversar, ele tiraria suas botas e as jogaria.
levando muitos a se perguntar se talvez o comportamento das crianças tenha se tornado demais para os pais. Na quarta-feira, 7 de maio, as buscas por Jack e Lily foram reduzidas. As autoridades disseram que neste momento é muito improvável que sejam encontrados vivos. Mas a busca e investigação da polícia sobre o paradeiro das crianças ainda continua. Ainda tenho esperança, apesar de não entender por que nada foi encontrado. Desde a barra de puxar do Jack até a mochila ou quaisquer pertences dela, eles simplesmente não encontraram nada. Apesar da esperança da família, a polícia afirma que após 6 dias em condições extremas na floresta, as crianças não estariam mais vivas. Agora, segundo eles, trata-se de uma questão de sobrevivência. E uma série de fatores teriam que ser levados em consideração. E eles baseariam sua decisão nas informações científicas que têm para determinar quando esse momento tem que chegar. E isso é agora. Muitos desses fatores entram em jogo, incluindo a idade das pessoas desaparecidas, o clima, quanto tempo se passou e qual área foi coberta. Nesse ponto, eles precisam decidir sobre isso. Desde o início, eles descreveram esse desaparecimento como suspeito, o que é padrão em casos similares de pessoas desaparecidas. Hoje, questionamos a polícia sobre o envolvimento da unidade de crimes graves na investigação desde o fim de semana, mas não quiseram comentar se detectaram atividade criminosa relacionada ao caso. Quando alguém desaparece, como policiais, analisamos todos os detalhes e fazemos considerações baseadas nas informações disponíveis. Em casos de desaparecimento, consideramos automaticamente se há pessoas envolvidas com diferentes implicações legais. Então, começamos a avaliar quais evidências apontam para suspeitas por natureza. Não posso comentar mais, mas em cada caso de desaparecimento, abordaríamos do mesmo modo, uma coleta e revisão metódica das informações, com decisões baseadas nisso. Na noite de sexta-feira, 9 de maio, houve uma grande presença policial na residência de Daniel. Foi dito que as autoridades estavam procurando embaixo da casa, mas nada foi confirmado até o momento. Embora eu deteste culpar os pais nesta situação, já que é possível que Jack e Lily tenham simplesmente se afastado ou talvez tenham sido sequestrados, acho muito mais provável que algo mais tenha acontecido, porque as coisas simplesmente não estão se encaixando. Torço para que essas crianças sejam localizadas logo. Embora, infelizmente, eu concorde com as autoridades, é provável que não seja vivo. E também me preocupa que Jack e Lily não tenham sido realmente relatados até dias depois que realmente desapareceram, pois disseram que não estavam na escola desde segunda-feira. Isso pode diminuir ainda mais as chances de encontrá-los. Mas vamos permanecer esperançosos por enquanto. O que você acha deste caso? O que aconteceu com Jack e Lily? Então, se você gosta de crimes reais e quer ouvir de mim, então não se esqueça de apertar o botão de inscrição abaixo. E ative também as notificações para saber quando eu postar um novo vídeo, o que acontece ao menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir a Wicked World de hoje. Até a próxima. Tchau. Obrigada a todos os patronos de A Wicked World. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld. Ou use o aplicativo Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem alguma sugestão de história que gostaria que eu cobrisse? Se sim, envie-me um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.